Bom dia, amada igreja. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar todos aqui reunidos, visitantes, irmãos e irmãs. Bom, a leitura de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós leremos do versículo 7 ao versículo 10. Espero que todos já tenham encontrado. Amém. Leremos então. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém? Agora eu gostaria de chamar nosso irmão Anderson Vilela para fazer a pregação dessa manhã. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra e tudo que neles existe. Neste momento, reunidos aqui, Senhor, lhe pedimos, Pai, para que neste momento nós possamos aprender mais da Tua palavra, por meio deste irmão, que ele possa ser guiado por Ti, Pai, para que ele possa trazer o Teu conhecimento e a Tua sabedoria para cada um aqui reunido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe com essa mensagem. E em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai. Amém. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja transbordando em nossos corações. Amém? Amém. O tema da pregação está ali. Eu queria que os irmãos me acompanhassem aí Na verdade, nem precisa acompanhar neste momento. No Evangelho de Lucas, segundo Lucas, ele narra sobre uns fatos que se cumpriram. Cristo enviou 70 discípulos de 2 em 2 a cada cidade, a cada lugar, antes dele passasse. E vemos que Jesus ensinava por parábolas, diversas parábolas. Há parábolas do grão de mostarda, da candeia do corpo, do bom samaritano. E diversas parábolas ele falava para que o povo entendesse, porque Cristo falava em uma linguagem simples. E as parábolas, às vezes, confundiam alguns mestres da lei. E no verso 5 do capítulo 17 do livro de Lucas, né, se os irmãos quiserem acompanhar, Lucas 17, verso 5, os apóstolos disseram a Cristo, né, os discípulos, os apóstolos disseram a Cristo. 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, né? Os apóstolos disseram isso a Cristo: aumenta a nossa fé. E aí Cristo respondeu a eles, no verso 6:
Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moeira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Não sei se os irmãos conhecem um grão de mostarda. Eu não conhecia. O nosso irmão Gil, ele tinha e me deu um. Eu consegui guardar, eu não perdi. Tá aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Isso é um grão de mostarda. Acho que eu tô com uma caneta aqui, acho que a ponta da caneta. E eu vejo isso e a fé que nos move no Senhor. Só que hoje eu não queria tratar de fé. Eu queria tratar de servidão. E eu quero que os irmãos não fiquem espantados com o tema, né? Somos servos inúteis, pois tudo tem um propósito. Iremos chegar nesse propósito. Vamos meditar sobre a servidão. Porque no capítulo 17 ele trata sobre escândalo, sobre o perdão, sobre a fé e sobre os servos inúteis. Sobre que devemos ser servos inúteis. Eu andei pesquisando sobre o significado da palavra servo. E ela contida no Novo Testamento, ela vem do grego, num grego simples, um grego que é o grego que Cristo pronunciava, que era o koiné. Era uma fala simples, uma fala humilde, uma fala que chegava em todos os povos. E essa palavra, ela em grego se pronuncia doulos, que também significa escravo. E da mesma forma que utilizamos muito no Velho Testamento, né, e ela no hebraico, avad, acho que é assim que se pronuncia, que também significa escravo no hebraico. E quando eu comecei a ler esse trecho que o nosso irmão Andrei leu agora, no Evangelho de Lucas, a partir do verso 17, eu me deparei com Jesus falando sobre servidão. E isso mexeu muito comigo. E eu sempre pergunto para mim, como que eu estou servindo a Cristo? Como que nós, irmãos, estamos servindo a Cristo? Como estamos servindo a igreja? Como estamos servindo uns aos outros? E eu vou ler o verso 7 novamente, até o 10, e a gente vai lendo e dando umas paradinhas. Verso 7. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Queria que os irmãos lembrassem que aqui estamos tratando do seu servo e o seu senhor. Naquela época tinha os escravos, e então o escravo, ele tinha um dono, né? Então ele tinha que servir o seu senhor. E o escravo, ele come junto com o seu dono? Pelo que eu lembre, o escravo nunca comeu junto com o seu dono. Ele sempre comia no seu local onde ele dormia ou onde ele mesmo ficava, né? E no verso 8 diz o seguinte: pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, aponte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso você pode beber e comer? O que fez o escravo antes de cuidar de si? O escravo serviu o seu senhor antes de cuidar dele mesmo. E no verso 9, ele diz o seguinte: será que ele agradecerá ao servo por ter feito tudo o que lhe foi ordenado? Será que o seu senhor agradecia o servo pelas suas benfeitorias? O dono, ele não é devedor do escravo que lhe obedece, né? De jeito nenhum, o escravo não faz além de sua obrigação em servir ao seu senhor.
E no verso 10, que é o verso que mexeu muito comigo, né, com a minha mente, quando eu estava meditando sobre estes versos, diz o seguinte: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, isso para mim, não que você não é útil para o reino de Cristo, não é exatamente isso. Mas ele está querendo dizer sobre humildade, sobre a servidão, sobre servir e não ver para você mesmo, servir a Cristo. Não servimos para homens, mas servimos a Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Devemos, na verdade eu vejo assim que o que essa lição ensina para nós é que somos servos de Cristo e sempre Ele será o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Mestre. Não deixemos deixar que as nossas vontades carnais, as vontades da nossa alma, prevaleça sobre o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, irmãos. Devemos sempre zelar por isso. Devemos sempre servir a Cristo. E servir a Cristo é deixar toda a vontade da carne para trás e alimentar o Espírito que habita em nós. E deixar que Deus nos controle sempre. Estamos servindo como Cristo serviu? Será que estamos conseguindo ser servos do nosso Rei? Mais uma vez eu vou dizer isso, como servos devemos sempre obedecer ao nosso Senhor. As vontades de Cristo devem sempre prevalecer em nossas vidas. Nós devemos sempre nos sujeitar a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus, como cabeça da igreja, ele veio para ser servido, para servir e não para ser servido. Ele veio para servir e não para ser servido. E Cristo disse: vinde a mim todos que estão sobrecarregados. Se você está sobrecarregado, se entregue a Cristo. Cristo vai te amparar. Isaías 53, 11... Na versão, eu estou com a versão aqui, Almeida, revista e atualizada. Isaías 53, 11, ele diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tem um irmão nosso que ele sempre fala isso, né? Que sempre não, isso... Ele fala e realmente é verdade. Todo o Velho Testamento ele veio direcionado para a cruz. Todo o Velho Testamento teve o propósito até Jesus. E essa profecia messiânica ela é diretamente linkada com a morte de Cristo. E em Marcos, aí eu vou pedir para os irmãos me acompanharem numa leitura. Hoje nós vamos dar uma acompanhada aí em umas 3, 4 passagens aí. Em Marcos 10, do 42 ao 45, o próprio Cristo estava falando. Marcos 10, do 42 ao 45. Lembrando que esse contexto aqui, Tiago e João, eles queriam assentar um à direita e um à esquerda de Cristo, na glória. E aí Cristo diz o seguinte a eles, né? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. 43. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
Pois nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, o próprio Cristo falou essas palavras. Mais uma vez, que ele veio para servir em resgate por muitos. Servir é carregar a natureza de Jesus em nós. Jesus foi o maior exemplo de servidão. Quando eu estava elaborando essa mensagem, eu pesquisei várias coisas para falar sobre servidão, mas nada encontrei que seria comparado ao que está na palavra do Senhor. Como Cristo serviu. Não existiu, eu não conheci, não vi livro, não vi outra coisa que fale mais sobre servidão do que o nosso Senhor nos serviu. E a outra passagem que eu queria que os irmãos me acompanhassem hoje fica em João capítulo 13. João capítulo 13. Essa passagem, ela nos mostra a qualidade de servo, de esvaziarmos a nós mesmos e nos entregar completamente ao nosso Senhor. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. É um erro, irmãos, pensarmos que viemos a este mundo apenas para benefício pessoal. É um erro pensarmos que viemos nesse mundo para o nosso ego, para a nossa vontade. Mas o correto é que viemos para servir uns aos outros. Foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Se conhecemos Jesus e temos um relacionamento com Ele, devemos tomar o lugar de um servo. Servo bom e fiel, como diz a palavra do Senhor. Isso não significa que os outros sejam mais importantes do que você, do que nós. Mas devemos ser como o nosso Salvador, exatamente fazer a mesma coisa que Ele fez por nós, nos entregar uns aos outros. E antes de Jesus ir para a cruz, na última Santa Ceia, Ele assumiu a posição de menor escravo e lavou os pés dos discípulos. Em João 13:1 ele diz isso. E aí eu queria que os irmãos acompanhassem em João 13, no verso 12. João 13, verso 12, diz o seguinte: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou-se a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Será que estamos lavando os pés uns dos outros, irmãos? No 15, ele diz o seguinte: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus nos ensina muito sobre humildade. A humildade de Cristo era tremenda. Porque quando Cristo chegou montado em um jumento, o povo se espantou, né? Porque acho que eles esperavam que ele viria numa carruagem, com ouros. Acreditavam que ele poderia ser um rei dessa forma. Mas ele veio rei para o perdão de nossos pecados.
Temos que servir um ao outro, essa é a nossa essência, irmãos. Cristo mesmo disse que estou entre vocês como quem serve. Nós lemos isso em Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E Marcos 9, 35 também diz isso. Jesus se assentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que torne-se o último e seja servo de todos. A servidão, irmãos, é andarmos retos no caminho de Cristo Jesus. A servidão é deixar que Ele controle a nossa vida. Nós, batizados, devemos deixar que o Espírito Santo do Senhor nos controle, nos molde, conforme Cristo nos ensinou. Eu queria que os irmãos me acompanhassem também em mais uma passagem, em Filipenses. Filipenses 2, do 4 ao 8. Filipenses 2, do 4 ao 8. Filipenses 2, 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante a nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Cristo era como nós, irmãos. Deus tinha um plano perfeito para a salvação em Cristo Jesus. Cristo viveu como eu e você. Cristo foi tentado no deserto 40 dias. Cristo sofreu tentações igual nós sofremos. Mas ele continuou sendo servo do Senhor. E ele veio em forma humana para que pudéssemos ter ele como exemplo, irmãos, em nossas vidas, para que pudéssemos servi-lo como ele serviu ao nosso Pai eterno, o nosso Deus, o nosso Senhor. Para Jesus, servir é trilhar um caminho de grandeza. Não um caminho no sentido para alto, de encher o ego, mas um caminho de se diminuir, de se esvaziar, de se humilhar. Devemos nos humilhar, irmãos, a Deus. Devemos nos humilhar uns aos outros, como o corpo de Cristo. Porque somos um corpo, cada um faz alguma função, cada um faz uma parte, e cada membro, ele depende do outro. Agora de manhã eu estava ali e o irmão chegou e falou, ó, se um dedinho não puder fazer, o outro faz. Então, nós somos membros do mesmo corpo. Se a orelha precisar ser coçada, a mão vai ter que coçá-la. Então, nós fazemos parte disso. E Cristo é o cabeça. Cristo que nos conduz. Cristo é o cabeça da igreja. É através dele que devemos nos fortalecer e sermos guiados. O ato de entrega
é o quanto mais você se entrega, quanto mais você se doa, quanto mais você serve, quanto mais você serve, mais você ganha no serviço humilde ao Pai. Isso definiu a vida de Jesus. O serviço humilde ao Pai definiu a vida de Jesus. Quem mais serve, irmãos, é grande aos olhos de Deus. Não que você tem que servir mais que todo mundo, mas você tem que servir para Cristo. É isso que Ele quer, que você se esvazie a sua alma, a sua carne, a sua vontade e se entregue ao Senhor. Eu queria fazer umas perguntas para que nós pudéssemos refletirmos, né? Para mim e para você. O que precisa ser feito que ninguém está fazendo aonde você congrega? Estamos aqui o corpo reunido, o corpo de Cristo reunido nesse local, mas temos várias congregações aqui representadas. O que você precisa ser feito que ninguém está fazendo onde você congrega? Você pode unir isso ao que você gosta de fazer e ajudar os irmãos, porque cada um tem um dom. O que os irmãos estão convidando você a fazer? Qual é o seu talento especial que você pode ajudar a igreja, a congregação onde você congrega, ou a irmandade no geral, em várias outras congregações? Como o trabalho que tem sido feito aqui na região, de todas as igrejas juntas, num momento especial. O que nós temos feito? A quem eu posso ajudar e incentivar? Às vezes uma palavra de incentivo, de ânimo, vai auxiliar o irmão. O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender para ajudar o corpo de Cristo? Para servir ao Senhor. E devemos servir com alegria, irmãos, e não com pesar, não por obrigação. Tem que ser de coração. Temos que servir com alegria, como diz o cântico, né? Servir ao Senhor com alegria. Temos vários ministérios, né, que podemos auxiliar e ajudar. Procure algum irmão que participe de algum ministério e auxilie os irmãos. Dê uma ajuda para os irmãos em qualquer ministério, às vezes um ministério que você vê que você consegue fazer parte, ou que você pode aprender para ajudar nesse ministério. E antes de finalizar, eu queria voltar e ler novamente o versículo 10 do capítulo 17 do livro de Lucas. Lucas 17, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. É isso que devemos fazer, irmão. Ser humildes, como Cristo foi, e entendermos que o que estamos fazendo é para o Senhor, é para Cristo. Essa é a mensagem, irmãos, que eu queria trazer para vocês hoje. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você que está aqui hoje, que está online, nos procure. Se você quer se entregar a Cristo, nos procure. A água está aqui, ó. O que impede você de virar uma nova criatura? Aqui tem a água. O que nos impede de virarmos uma nova criatura, né? Você que não se entregou a sua vida a Cristo. Então fica aí a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus seja sempre louvado. Vou convidar os irmãos que possam ficar em pé para que possamos fazer uma oração.
Vamos orar.